primeiro ponto do queixo dele eu que dei. Ele cortou o queixo na creche e aí a escola ligou e eu tava no bombeiro na época. Eu tava trabalhando. Eu falei, ó, preciso ir lá, só tem eu. Fui, aí estavam os enfermeiros sofrendo muito. A ocorrência era teu filho mesmo. E era meu filho. E tal, e o moleque não parava. Eram 4 enfermeiras e a pessoa não dava conta de segurar a criança. Eu falei, calma, pai tá aqui, isso aqui, né? Desesperado, cara. Socializou, assim, a chave virou, a cabecinha, ele conseguiu ligar tudo que foi falado nesse tempo todo pra ele. Você passa pra trocar, você senta pra trocar ideia com o moleque, mano, puta cabeça boa. Toca um ukulele, tem um gosto musical bom pra cacete. É diferente do comum aí. E o interessante dessa nossa conversa de hoje, pessoal, que eu trouxe aqui o Chicória, né, para falar de tudo um pouco da vida dele. Então, em pouco tempo, nesse episódio curto, dinâmico, conhecemos a história do nome Chicória, a origem do Chicória, o Chicória desenhista, o Chicória tatuador, o Chicória capoeirista, o Chicória axé, o Chicória marombeiro, Chicória atleta, Chicória marido, Chicória empresário e agora, por último, para a gente finalizar, a maior das atribuições da vida de um homem, Chicória pai. Nos conte sobre essa que é um título máximo na vida de um homem. E só aquele que é um homem de valor sabe dar valor, porque tem muito cara que daí foi só multiplicador, né? Não é pai. Botar filho no mundo é uma coisa, ser pai é outra. É isso mesmo. E você ganhou o diploma de pai já, porque o filho tá criado e tá bem criado. Né? Acho que isso é o ápice, é uma coisa que eu ainda não conquistei. Eu estou em fase de treinamento e criando os meus. Hoje o seu tá criado, tem dons, tem qualidades. Fala um pouco sobre essa experiência e o nome um pouco do meninão. 17 anos já, moleque. 17, tá criado. O Sagui. Todo mundo rico quando eu chamo ele. É o Sagui, que é o apelido dele, é Sagui. O apelido de infância é Sagui. Mas Sagui, meu, eu falei, é um apelido de infância, que nem Chicória, eu não gostava na época, mas o Sagui ele gostou desde sempre. É o Pietro, tem 17 anos. O Sagui, cara, ele é aquele papo, né, assim, tipo, vem na hora certa, né? Tipo, eu nunca fui um cara perdido, eu sempre tive uma alma mais à frente da minha idade, sempre fui um cara mais velho de cabeça, né? Sempre tive uma cabeça muito... Não sei se foi sorte, porque a vida também... Eu não via que a vida, quando eu era criança, era difícil. Eu vim saber depois, que eu olhava pra trás e falei, caramba, eu passei dificuldade, mas pra mim o copo tava sempre... Nem tinha copo, na verdade, tava maravilhoso. Se dormia na rua, caramba, as estrelas tá da hora. Era isso. Tá chovendo em casa... Tinha um lado bom. Sempre, eu não entendia que talvez fosse ruim, porque eu não conhecia algo melhor. Não conhecia o lado ruim da vida. O que eu conhecia era o que eu tinha. E depois eu vim perceber que eu passei, que a gente de fato passou dificuldade, né? Morava, saía da periferia, beira de córrego, aquela coisa toda. Adorava morar no córrego. Quando eu falava pra mulher que eu nadava no córrego, ela, meu Deus do céu, no córrego. Pulava de cabeça, suja, assim, se sujava inteiro. Pulava na lagoa. Vivia com os pés furados de prego, telha caía na gente. Todo ferrado, micose pra todo lado. Seu joelho é destampado também? Não, mas perdi joelho, tornozelo, tampa do dedo, corte pra todo lado. Eu não tenho uma marca de ponto, mas é porque não tinha ponto pra dar. Porque os negócios não paravam. Umas coisas horríveis. Enfim, mas aí eu venho desse cenário. Minha mãe tinha 3 filhos, cada um com 4 anos de idade de diferença. Eu sou caçula, então minha irmã mais velha, ela ainda pegou a criação que meu pai existia. Meu irmão do meio também pegou. Quando eu nasci, meu pai já estava meio que separando da minha mãe. Então eu peguei pouco tempo, depois já ele foi-se embora. Então minha mãe, toda a vida que tinha estruturada de um casal, pai trabalhava, provedor. Era uma família até com uma estrutura boa, média alta, assim, pelo que minha mãe disse. Quando eu cheguei, já tinha caído a bomba. Já cheguei, já estava ferrado já o negócio. E aí a tiazinha teve que se virar. Então ela tinha que trabalhar e eu era muito novo. Então ela disse que eu fui criado que nem batata mesmo. Ela soltou e eu saí crescendo. Ela ensinava, escondia as facas dentro de casa. Eu, com 4 anos de idade, estava fazendo ovo mexido num banco, porque senão eu não comia, e ela ensinou isso. Então era bem que isso, ela ensinava o que dava, tinha que trabalhar o dia inteiro, os irmãos já estavam também na vida, a minha irmã sempre trabalhou, minha irmã desde os 14 anos trabalha no mesmo local até hoje, aí se formou e tal, enfim, fez a carreira todinha, tá lá no mesmo lugar. Meu irmão é engenheiro, tá também trabalhando, mas na época também era 4 anos de diferença, então, tava em outro rolê, né? Minha mãe trabalhava, então fui criado meio que assim, então não tinha... Deus, é por isso que eu digo, acho que talvez seja sorte, ou foi Deus, ou o que foi, né? Porque na favela dava pra ter virado pra qualquer canto. E aí a coisa só ficava na minha, gostava de desenhar e tal, não sei o quê. Por essa, não tive nenhuma influência masculina pra ser pai. Então não tenho noção do que é, não sei o que é o que eu sou pro meu filho, não tenho noção do que passa na cabeça dele, porque eu nunca vivi isso. Não sei o que é amar um cara. Não, você eu amo, então, mas não sei o que é amar um cara como pai, né? Não ter essa noção. Então, cara, eu tentei fazer do meu jeito com o meu moleque. Assim, quando eu via a forma que, o modus operandi que todo mundo
quando tava num relacionamento pra acabar, né? Ah, engravidei e tal, não sei o quê, não vamos ficar junto. Aí os caras só saíam fora e era isso. Alguns saem comemorando, né? A liberdade. Enfim. Fica com o B.O. Se foge, eles somem mesmo, né? E eu, cara, não tem nem condição de fazer isso, né? Tipo, quando eu descobri, eu tentei até reatar na hora com ela. Falei, não, vamos ficar juntos então, pelo amor de Deus. Não fica sem ele. Vamos casar, né? Temos um filho, vai vir uma criança, vamos ficar juntos. E não deu, né? A vida não deu certo para ficar junto em pouco tempo. E aí, vidas distintas, né? A pessoa também estava em uma fase difícil, aí eu também, talvez eu tivesse um pouco mais de estrutura na época, e fiquei com o moleque. Fiz corre, né? Não, eu quero ficar com ele, pelo amor de Deus. E aí, porque não queria abandonar, não queria Isso ele tinha? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Já tinha tentado ali e tal, não deu certo, aí corri atrás, né? Pra poder ficar com ele e tal, aí processo, aquela coisa, tudo, mas hoje a gente é muito amigo. Teve o consentimento dela? Não, total. Mas eu pude ficar, eu consegui convencer, porque todo mundo fala, meu, o cara não vai tirar... ficar com a mãe, né? Não vai rolar. Só que aí eu consegui provar que poderia ser com o pai também. Porque eu queria muito, e acho que eu consegui passar isso, né? E aí rolou, fiquei com o moleque. Cara, que legal, de braço mesmo, de berço, desde pequenininho. Aí foi isso. Aí, você é pai e mãe dele. 100%. Até os 9 anos, né? Ajuda da minha mãe e tal. Assim. Aí quem puder ajudar, pelo amor, me ajude, que eu e ainda descabelado ainda, né? Porque eu já fui... antes dele vir, eu era bombeiro. Aí quando ele veio... Só que eu falei, pô, eu tenho uma criança, e aí como é que eu vou fazer? Tive que pedir pra sair, né? Tive que pedir pra abandonar ele, porque não tinha condições. Ela tava... Consegui entrar no banheiro, no bombeiro... Mas aí descobri que ia ser pai, aí ia ser pai sozinho. Falei, não dá, não tem condição, né? Como é que... A jornada lá é muito dura, né? Não tem condição. É muito tempo, talvez poderia ser até mais, então aí parei, falei, vou focar em tatuagem 100%. Primeiro ano foi bem puxado, porque ninguém te conhece, precisa fazer clientela e tal, então foi um ano assim, bem... Ralando. Nossa! E com um moleque, né? Mas aí foi desse jeito, tentando criar da minha forma, sempre... Agora eu tô fazendo essa análise aqui agora, nesse exato momento eu tô parando pra pensar como é que foi. Eu sempre pensei a forma como os relacionamentos funcionavam entre pai e filho, e aí eu falava, não, peraí, isso aqui não... Por que com a mãe do cara o cara é assim com a mãe e com o pai é desse jeito? Os caras tratam mal, enfim e tal. E aí eu falei, não, então eu vou pelo lado da mãe, como é que a mãe faz? Ela senta, ela troca ideia, ela pergunta e tal, não sei o quê. E aí eu descobri que eu era muito pai também, porque eu puxava a orelha pra caramba. E aí eu era exigente, aí como eu tinha... queria que o moleque fosse algo, né... Eu queria que ele fosse inteligente. Eu não queria que ele pudesse virar qualquer coisa. Eu queria que ele soubesse pensar. Eu sempre falei isso para ele. Você precisa ter capacidade de raciocinar sobre uma coisa, independente de qualquer coisa. Porque se aparece uma coisa ruim, você tem que ter capacidade para raciocinar sobre. Uma coisa muito boa, também. E em qualquer momento da sua vida, você tem que aprender a pensar. Para e pensa. Não aceita ou não deixa passar, mas pensa. E aí sempre batendo nessa. Então, sempre para ele aprender a pensar, eu sempre conversei. Não. Por que não? Porque não é assim, assim, essa explicava o porquê do não. E se você for... Um dos nãos que eu dei pra ele, que ele queria empinar pipa, eu andava de moto na época, eu tava mais velho já. Eu falei, você não pode empinar pipa porque essas linhas pegam no pescoço dos motoboys. E aqui onde a gente tá, esse bairro aqui, passa muita moto, tem avenida perto. Isso aqui quebra, passa no pescoço, corta o pescoço do cara. Ele não entendeu. Eu falei, vem cá, abri um vídeo. Olha aqui, ó. Como é que é o nome daquele filme? Era Faces da Morte, lembra desse negócio? Abri esse vídeo pra ele, falei, aqui, ó. Olha o pescoço do motoboy que acontece aqui, ele fez assim, ó. Desceu correndo. Gente, tira o pipa do alto que vai cortar o pescoço do meu pai. E começou a gritar. O defensor. A testemunha do não o pipa. E era assim sempre, com tudo. Tudo que eu podia fazer, mas eu explicava. E aí eu acho que foi uma das últimas gerações que deu pra criar um moleque. Vai comer formiga. Ele comia. É bom pra vista. Desse jeito. Subia na árvore, batia, se cortava, tomou ponto aqui. O primeiro ponto do queixo dele eu que dei. Ele cortou o queixo na creche e aí a escola ligou e eu tava no bombeiro na época. Eu tava trabalhando. Eu falei, ó, preciso ir lá, só tem eu. Fui, aí estavam os enfermeiros sofrendo muito. A ocorrência era teu filho mesmo. E era meu filho. E tal, e o moleque não parava. Eram 4 enfermeiras e a pessoa não dava conta de segurar a criança. Eu falei, calma, o pai tá aqui, isso aqui, né? Desesperado. Eu falei, tá. Eu falei, senhor, segura a cabeça dele aqui que eu vou fazer um método. Eu peguei e mumifiquei o moleque. Coloquei a faixa nele inteira, assim, mumifiquei ele até aqui. Eu segurei, e aí ele ainda mexia a cabeça. Eu peguei e ainda dei o primeiro puxão, assim. Eu falei, tá, isso aqui. Peguei, puxei, segurei. Eu falei, ó, sou eu, tá vendo? Aí fui falando com ele, entreguei pro cara aqui, aí ele pegou. Cara, o moleque parecia explodir, cara. Eu tenho essa história com o moleque também, enfim. Aí foi isso, um cara. Eu sempre tive presente em todo mundo, fiz questão de estar presente o dia inteiro na vida do moleque, preencher todo o espaço, qualquer dúvida. O que você tá pensando? Você tá triste? Por quê? Por que você tá mal?
Ah, não tô mal, não, meu. Então você tá bem? E aí é isso, nessa conversa acho que veio muito da minha Não ficava capacidade. nada preso. Sabe, com a minha capacidade de conversar, veio muito da treinar em casa também, né? Legal. Assim. E aí foi sempre isso, sempre me tive presente, sempre presente em todos os momentos possíveis ali, imagináveis, então, assim, muitos mesmo, né? Aquele negócio de uma vez e tal, enfim, não. Fazer questão de tudo, de trocar ideia sobre tudo, de perguntar tudo, de fazer questão, de não, de Transparência, né? Transparência, e, cara, deu super certo. Hoje, com 17 anos, ele já fala inglês, Nossa. aprendeu sozinho, videogames, não sei o quê, mas tem o mesmo defeito que você, aprende tudo. Desenha pra caramba. É mesmo. Eu ensinei ele a desenhar, ele aprendeu. Ele tentava desenhar pequenininho e ele não conseguia. E ele ficava bravo. Eu não consigo. Falei, o que você não consegue? Eu tô vendo esse copo, aí eu vou desenhar e ele não sai igual. Falei, mas não é assim, calma. Aí passei um método pra ele começar proporção, não sei o quê. Aí ele tentava e odiava. Tentava e odiava. E aí no outro dia eu passava de novo, aí eu explicava. Pratica todo dia, pratica um pouquinho, sua mão vai ficando melhor. E aí tá, explicando. Ele não entendia, mas continuava. Pelo menos ele fazia o que eu falava e eu ia falando na cabeça, pra ele memorizar aquilo que eu tava falando. E tal, e tal, e tal. Aí eu passei mais alguns métodos para ele de desenho, até passei um método de decalque para ele pegar, de repente, copiar e depois criar em cima. Um belo dia eu cheguei em casa, já tava com, não lembro quantos anos, ele tava, 6 anos, por aí. Tinha uma folha, aí tinha desenho pela casa inteira, que ele desenhava o dia inteiro e eu só tinha que aceitar, desenhava também. Tinha uma folha em branco com um desenho assim, ó, desse jeito. Isso aqui, desenhado. O dedo sobreposto ao outro, um dedo por dentro, um dedo por cima. Dessa forma, não tinha um dedo cruzando, não tinha nada, era uma mão. Era um desenho de uma mão com os dedos cruzados, dessa forma. Eu olhei a complexidade daquilo e falei, o que fez essa porra? Até xinguei, moleque. O que fez essa porra aqui, moleque? Ele, eu? Falei, você? Mentira, tá louco? Eu não te ensinei isso. Ele, não, ensinou sim, você ensinou isso aqui. Aí você ensinou isso aqui. Aí depois você ensinou isso aqui. Nossa. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Aí eu comecei a desenhar, e aí eu comecei a usar aquela técnica aqui, com essa daqui, comparei com aqui, que eu ensinava ele a olhar as coisas. E fiz. Falei, faz de novo então. Ele, tá bom. Aí eu fiz assim, ó, faz. Aí ele começou a olhar pra minha mão e começou, isso ele desenhou. Falei, moleque do céu. Virou um monstro. Vem cá que eu tenho mais coisa pra te... Aí agora eu vou te passar o passo 2, né, os mais avançados. Cara, tá aí até hoje desenhando. Você vê, tem vídeo dele desenhando no celular assim, eu penso um louco. E pá, e abre, desce, desenha com o dedo no celularzinho desse tamanho. Aí desenha no papel, desenha em tudo quanto é lugar. Fala inglês, desenha fala bem. Inglês. E aí hoje tá trabalhando com a gente. Sensacional. Socializou, assim, a chave virou, a cabecinha, ele conseguiu ligar tudo que foi falado nesse tempo todo pra ele. Você passa pra trocar, você senta pra trocar ideia com o moleque, mano, puta cabeça boa. Toca um ukulele, eu tenho um gosto musical bom pra cacete. É diferente do comum aí. Criou muito bem o molecão, e do Não, jeito aí, que você podia, da melhor forma possível. Aí deu uma satisfação louca. Aí ela terminou até os 9, era eu, e depois que a gente casou, ela ajudou a terminar de criar, mas assim, ela e eu digo que a gente só não é 100% igual, porque ela é mulher e eu sou homem, porque a cabeça... É o tipo de esposa que entrou pra somar na vida, né? Foi pra completar, literalmente, assim, porque várias coisas eu aprendi quando eu a conheci. Ela tem 10 anos a menos que eu. E eu falei, cara, tem que respeitar. 10 anos a menos. Mas tudo isso bagagem? Não, e eu vinha de uma... Eu sempre fui muito curioso, inclusive religiosamente falando. Eu conheci várias religiões porque eu sempre tive muita curiosidade, de fato. E eu sou muito espiritualizado porque eu tenho muito conhecimento de religiões, né, assim. E aí, na época que eu a conheci, ela nunca havia ouvido falar sobre religião. Aí eu, 10 anos a menos, e uma das melhores pessoas que eu conheci, espiritualizada assim na tampa, vegetariana desde criança, porque viu uma criança, ela descobriu que a galinha que era de estimação dela foi pra panela, que a vaquinha que ela lavava, que ela era do mato, mas falou, Deus me livre, nunca mais comeu, porque descobriu que o bichinho dela era a panela. Enfim, esse tipo de pessoa, que me aparece com 10 anos a menos, sem ter noção de religião nenhuma, mais espiritualizada que eu. Falei, peraí, eu cheguei aqui, passei por 5, 6, 7 religiões, aprendi 5, 6, 7 religiões, troquei tanta experiência. Fui religioso ativo, assim, por 9 anos seguidos, assim, de trabalhar mesmo, assim, 3 vezes por semana, em prol do próximo, conversar, em passe de energia, e aquele negócio todo. Tá, é isso que eu preciso, tô chegando num lugar. Aí chega uma pessoa que nunca fez nada disso, não tem nem noção do que eu tô falando, mais espiritualizada que eu, 10 anos a menos. Eu falei, peraí, tem mais coisa nesse negócio aqui, tem mais coisa, preciso saber o que é. Aí, cara, juntou os dois, aí o bagulho aí explodiu. Aí o universo ficou pequeno. Aí a gente começa a conhecer, aí começa a encontrar pessoas assim, energias assim, aí junta e pum, e vai. E assim. Aí a vida vira isso. Só win-win, sabe? E aí o moleque deu certo pra cacete, porque juntou ela e eu. O moleque hoje dá aula, troca ideia, dá aula assim, figurativamente falando, sensacional. A escola me chamou pra elogiar. Você acredita? Nunca imaginei isso. Normalmente é pra assinar algum BO. O seu filho aprontou aqui, bateu mostrar alguma coisa na câmera. Quando era criança, me chamaram porque ele mordeu.
A menina mordeu ele, outra mordeu ele, foi lá e mordeu de volta. Teve uma vez que me xingaram, não, me chamaram porque ele havia beijado um colega na boca. E eu falei, na hora que ela chamou, eu falei, meu Deus, mas ele tava no prézinho. Aí eu falei assim, puta merda, é culpa minha. Por quê? Ele vinha e eu fazia, e ele dava criancinha, nenenzinho, dava um selinho na minha boca. Aí, na época. Aí chegou lá, um amigo veio e deu um beijo na boca. A professora ligou e falou assim, deu beijinho na boca do cara. Eu falei, desculpa, é culpa minha. Não pode. Aí expliquei pra ele, não dá, né? Felizmente não dá pra brincar desse jeito. Se pudesse, tá tudo bem, não dá. Então aí foi, nessa época chamaram por causa disso, mas hoje, depois de 17 anos, chamaram pra elogiar. Seu filho, você me chamou só pra falar bem do meu filho. Tem que falar, porque ele assim, assado, assim, as notas e não sei o que, ele é muito educado. A escola anterior que ele saiu, as pessoas choraram quando ele saiu. Nossa, foi, nossa. Não, eu chorei mais ainda, né? Assim, você imagina, você criar um ser, e aí você olhar pra trás, depois disso tudo, ser é iluminado. Disso tudo que eu te contei aqui, e passa esse negócio, esse trampo, aí você, caraca, acertei mesmo, mano. E aí, é esse ano, né, ele fez 17 anos esse ano, e minha vida sempre é marcada por umas viradas assim, né, assim, eu nunca fico mal, mas a vida sempre tive alguns momentos de virada, que a vida pegou e fez assim, ó, vai. Vou jogar você aqui e vou jogar você pra cima. Parece que você tá tomando um impulso pra baixo pra ir pra cima. É sempre pouco tempo, mas acontece. E assusta, né? Você fica 1 mês, 2 meses assim, bem... O que será? O que será da minha vida? Meu Deus, tanta coisa, tanta gente, tantas pessoas pra tomar conta e tal. E aí, a vida... Aí faz assim, aí moleque, vira uma pessoa sensacional, o podcast, a empresa, os amigos que aparecem, e assim, as novas conexões, aí a energia se renova. Putz, aí eu tô no céu de novo, tô exatamente hoje aqui coroando esse momento da vida que tá assim... vivendo uma boa fase, graças a Deus. Uma fase ótima. Suplementação com laudos aprovados, qualidade garantida e o melhor sabor do mercado você encontra na linha Taste Whey da Adaptogen. E no cupom CAVALO você vai ter um desconto melhor ainda. Então acesse lá e garanta já o seu. Vai Cavalo!